Boa noite, eu acho que o primeiro tempo, enquanto o Juba até esteve em campo, a gente conseguiu ter um pouco de controle de jogo, um pouco de mais a posse. Com a saída do Juba, a gente sofreu um pouco mais até o fim do primeiro tempo. Eu não consigo entender o porquê a gente não consegue competir tão parelho como foi no último jogo, sabe? Nós pegamos o time que mais compete no Brasil, na minha opinião, que é o Palmeiras, e nós jogamos minimamente de igual para igual com eles no jogo passado. Claro que tem o cansaço, tem tudo isso, logicamente, eu entendo, né? A viagem, cansaço. Mas nós não conseguimos sequer jogar 50% na parte competitiva daquilo que nós fomos contra o Palmeiras, né? E por isso o resultado, ele no primeiro tempo, principalmente, é um resultado ruim. Infelizmente teve as lesões, a saída do Juba faz com que a gente perca muito e tenha que mudar o sistema de jogo, porque nós não temos um jogador que possa fazer aquilo que ele faz por dentro, por isso nós acabamos invertendo o Sanabria para ser mais agudo pelo lado direito, deixando o Zé fazer essa ultrapassagem pelo lado esquerdo e o Kaique, que já gosta por natureza de jogar mais por dentro, vir formar esse quadrado no meio campo. O Zé sofreu um pouco na parte de marcação, é um jogador em formação, um jovem, apanhou um pouquinho nesse sentido, depois do segundo tempo até se soltou e foi melhor. E aí, quando a gente volta para o segundo tempo com as mudanças, infelizmente, numa saída de bola de meio campo, a gente acaba tomando o gol. Gol que para mim houve uma falta no Arias, o jogador cai em cima da perna do Arias, não deixa com que o Arias saia para fazer a interceptação da jogada, mas nada se marca. No Sanabria, você pode até dizer que não foi pênalti, claro, mas que houve o encontro dos jogadores, eles se tocam e por isso não devia nunca existir o segundo cartão amarelo. Mas com relação à arbitragem, nós já estamos acostumadíssimos. Isso é um padrão quando a gente vem jogar, em alguns lugares principalmente, é um padrão. Então, assim, a arbitragem para mim desastrosa, estragou o jogo, porque ele não precisava ter expulsado, podia não ter dado pênalti, claro, perfeito, mas não precisava ter expulsado. O jogador, eles têm contato, não é que o jogador se joga no chão, eles têm o contato, o jogador cai, não interpretou como pênalti, beleza, segue a jogada, vamos embora, vamos jogar. Mas nós tínhamos acabado de fazer o gol, se eu não me engano, né? Então a gente já sabe o padrão que é, como conduzem os jogos. Então eu acho que o Sanabria não era para ter sido expulso, acho que houve uma falta claríssima no Arias no lance do gol, em que, se eu não me engano, é o Arthur Cabral, que cai em cima do Arias e fica em cima e não deixa ele sair. Mas, nesse sentido, estamos acostumados. Eu acho que de ruim fica a atuação meio que inteira do primeiro tempo, pouco competitiva. E no segundo tempo, surpreendentemente, com 10 contra 11, nós tivemos mais bola, mais jogo, mais combinações, mais chegadas à frente do que no 11 contra 11. Parece que tivemos mais brio no momento que perdemos, ou um sentimento talvez de injustiça que é cometido, talvez o time reage e consegue jogar um segundo tempo melhor com um homem a menos do que o primeiro. Sênio, boa noite. O Bahia perdeu 6 jogadores para a próxima partida contra o Flamengo lá em Salvador. O que é que você pensa em fazer para que o Bahia consiga competir lá na Arena Fonte Nova de igual para igual com o Flamengo? Bom, competir de igual para igual com o Flamengo para todo mundo é muito difícil, porque afinal de contas eles são o líder do campeonato, né? Mas nós vamos ter que, a partir de amanhã, quebrar a cabeça para montar essa equipe. Eu acho que analisar, nós temos áreas fora, nós temos o Gilberto voltando, tem a dupla de zaga, um machucado, um lesionado, outro com terceiro cartão. Nós temos dois laterais esquerdos no clube além do Juba, vamos ter que fazer escolhas. E nós temos, por exemplo, o Ademir, que ainda não está pronto para jogar 90 minutos. Eu tenho o Ademir, hoje era no máximo para 30 minutos. Eu não posso acontecer como aconteceu com o Puga e perder o Ademir para o resto do ano, você está entendendo? Então, assim, lógico que a gente tem vontade de usar o jogador mais tempo, né? Mas já me deu uma dor no coração de ter que colocar ele no jogo hoje com um a menos, sabendo que ele ia ter que se desdobrar e correr mais do que o normal. Então, assim, vamos analisar. Tem o Nestor, né, também, que não pode jogar no meio. Vamos com calma pensar que para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo, tem que ter o mesmo espírito que nós tivemos contra o Palmeiras. Senão, você não vai ter chance. E as trocas, eu acho que são os maiores problemas, né? Porque quando vai precisando das trocas, aí vai rareando um pouco mais, né? Não é todo dia também que você perde 6 jogadores numa partida, né?
Boa noite, Rogério. Com relação a justamente essas trocas, no intervalo do jogo você voltou sem o Everton e se teve algo com o Everton, somente tática mesmo. E a escolha do Thiago, você manteve o William, por que não o Thiago centralizado logo nessa mudança do intervalo? O, o Everton sai mais por cansaço mesmo. O Everton não rendeu hoje o primeiro tempo dele fisicamente, eu acho que ele estava um pouco cansado mesmo. O Thiago entra para jogar como uma dupla de atacantes com o William, né? A gente libera o Zé para atacar pela esquerda, coloca o Sanabria pela direita, faz três homens no meio, com o Rezende, com Jean Lucas e Nestor, se eu não me engano, né? E com o Thiago retornando para marcar pelo lado esquerdo, mas numa dupla, deixando o William flutuar um pouco mais e Thiago atacar o espaço. Essa foi a alternativa que nós encontramos para tentar ser o mais agressivo possível contra o Botafogo, mas é uma pena que na saída de jogo a gente toma o segundo gol, né? E depois, aí sim, o William sai, o Thiago vai para a nova, o Ademir entra mais pelo lado, a gente marca mais num 4-2-3 na frente, com um homem a menos, né? Com o Michel, com o Thiago e com o Ademir, com o Nestor e Jean Lucas por trás e a linha de quatro. E na hora com bola tenta atacar com o Zé por um lado, Ademir pelo outro. Michel aí vindo para dentro com o Thiago de centroavante, né? Eu acho que até rendeu relativamente bem diante da circunstância e do homem a menos. Você via que o Botafogo estava a torcida impaciente, pouca gente no estádio, né? Nós tínhamos uma grande oportunidade hoje de chegar aos 43 pontos. É sempre difícil enfrentar o Botafogo, com certeza, mas diante do cenário todo. Mas hoje, fisicamente e em matéria de confronto no primeiro tempo, nós não existimos. Você tinha elogiado, a gente viu nos bastidores, a postura da equipe, como jogou contra o Palmeiras. Por que é que o time não consegue desempenhar, Rogério, fora de casa o mesmo futebol e só venceu apenas 3 até o momento no campeonato? Olha, deve ter muita gente no campeonato que venceu também três partidas somente fora de casa. Mas eu não consigo te explicar racionalmente o porquê do comportamental ser tão diferente num jogo que era praticamente hoje num campo neutro, né? Porque não tinha, sei lá, eu não sei qual foi o público, mas 8 mil, né? Pouco público, um estádio bom que oferece boas condições de jogo pra gente, né? Mas a gente não consegue, eu acho que não sei se houve logicamente, para você competir de igual para igual com o Palmeiras, há um desgaste físico muito grande, lógico. Nós fizemos três trocas em função disso, né? O Gilberto não estava muito bem, entrou o Arias, naturalmente o Rezende entrou pela saída do Nico e Jean Lucas, né, voltando da suspensão, né? E mesmo assim, na parte física, nós não conseguimos igualar o jogo com o Botafogo da mesma maneira que nós fizemos com o Palmeiras.